Paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, amém? Vamos abrir a Bíblia em João 4. Primeiro. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviam que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João... Não, peraí. Não é esse. Perdão. Eu abri errado. É aqui. Aqui. É isso mesmo. Mais discípulos que João, embora mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisto, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco desta água para beber. Amém? Vamos orar agora. Senhor, Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, até agora por tudo que foi ministrado, Jesus, porque sabemos que o teu Espírito é um só. Sabemos que ele completa, Senhor. Ele vai completando, Senhor, a tua palavra, tudo aquilo que tu quer ministrar, Senhor. Então, que nessa noite, Jesus, nós estejamos com o nosso coração aberto, Senhor, e que teu Espírito Santo possa ministrar tudo aquilo, Jesus, que é necessário. Amém. Eu quero começar aqui, me apegar, quando Jesus, ele chega e pede água para a mulher samaritana. Jesus, a gente sabe que ele não estava com sede física, né? E ele chega e pede água para a mulher, por quê? Porque, na verdade, ele quer ver que tipo de água que a mulher samaritana está tomando. Né? Então, quando ele pede para ela, dai-me um pouco dessa água, ele já está dizendo assim, olha a água que tu estás tomando, né? Então, na verdade, quando ele pede a água, que daí ela diz, nossa, mas tu não tem balde para tirar a água, né? Então, aqui assim, o Espírito Santo me pegou, eu me peguei aqui sobre a água também, né? Porque Jesus, na verdade, aqui ele é 100% homem e 100% Deus, né? Tanto que aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim, ó, e Jesus crescia em sabedoria, em graça para com Deus e para com os homens. Então, o caminho que Jesus fez até Samaria também era uma região montanhosa, era uma região assim, cansativa. Então, a gente acredita que Jesus cansou, né? Por que era necessário passar por Samaria? Ele não precisava que a mulher samaritana testificasse o que ele fazia, porque Jesus, por si só, ele já testificava tudo o que ele era, né? Só que não era, na verdade, ele que precisava dela, ela que precisava dele, né? E ele sabia disso, né? Então, quando Jesus pede para ela e pergunta que tipo de água, né, que ela está tomando, porque assim, ó, hoje em dia, muitas das vezes, que tipo de água que nós estamos tomando? Nós estamos tomando uma água limpa, nós estamos tomando uma água impura. Tá, mas qual é a diferença da água limpa e da água impura? A água limpa é a palavra de Jesus não distorcida. É a palavra pura, reta e verdadeira. É a palavra, não tem outra. Essa é a água limpa. A água suja é aquela que você vê uma pregação de repente lá de uma pessoa que você gosta muito e saiu uma frase de efeito.
Mas aquela frase não é embasada na Bíblia, é só uma frase bonita. Mas eu gostei daquela frase, ficou. De repente estou conversando com a minha filha, estou conversando com a minha mãe, com uma amiga, e eu vou usar essa frase com ela. Eu estou dando água suja para ela tomar, porque essa frase não é embasada na Bíblia. Essa frase é uma frase só de efeito, né? Então quer dizer que eu tomei aquela água e além de eu tomar, eu estou dando para outra pessoa tomar. Então, assim, ó, que a gente preste bem atenção o que a gente está colocando para dentro. Qual é a verdadeira água que nós estamos tomando, né? Mas o que entra além dessa água suja? Entra um Facebook, entra um WhatsApp, porque vem muita coisa no WhatsApp, vem muita coisa no Face, que ali pensa que é um versículo bíblico, que é uma coisa bonita, mas na verdade a gente sabe que não é embasado na Bíblia, né? Então, o Espírito Santo ministrou bastante assim comigo, porque assim, ó, eu não vou citar a denominação, mas por anos da minha vida, eu pertencia a uma denominação e hoje eu entendo que eu tomei muita água suja. Hoje eu entendo que eu tomei muita religiosidade, sabe? Então, depois que eu conheci a verdadeira palavra de Deus, então agora sim eu consigo distinguir o que é água limpa e o que é água suja, né? E então eu quero dizer para vocês nessa noite que quando Jesus fala assim para ela que ela teve 5 maridos e na verdade ela não tem nenhum, o que significa? Ela tem muitas coisas do mundo apegada com ela. Ela teve muitas religiões, a gente sabe que onde ela estava, Samaria, era uma cidade de um povo que era pecador, era um povo que idolatrava muito, tinha muito ídolo, vivia no vício. Era uma cidade, tipo, bem assim, pecadora, digamos assim, né? E quando Jesus fala para ela, você teve 5 maridos, mas você não tem nenhum, porque ele é o verdadeiro esposo. Ele é o verdadeiro marido. Tipo assim, tudo que tu tinha até agora, nada tinha valor. Nada disso era importante. Eu estou aqui, eu sou esposo. E aí? Né? Então, eu quero também dizer que aqui, quando Jesus ele chega e ele diz, dai-me dessa água, e aquela mulher naquele momento, eu creio que ela percebeu a água que ela estava tomando. Ela percebeu que ela estava no pecado, né? Por quê? Porque ela largou o que ela tinha, o cântaro dela, ela largou o cântaro e ela partiu, quer dizer, ela ouviu Jesus, ela obedeceu e ela largou a vida velha dela ali. O cântaro, na verdade, significava o pecado que ela carregava, a vida que ela estava levando, e ela largou. Tanto que você vê que, para frente, você percebe que ela larga o cântaro e ela sai evangelizar, como disse, como pregou a irmã Ivonete. Ela virou, assim, ó, eu vejo que de uma mulher samaritana, pecadora, para mim ela se transformou numa mulher virtuosa, porque ela largou a vida velha dela, ela foi falar de Jesus, e a gente vê que mais para frente, muitos creram em Jesus através dela. Não que Jesus precisasse, né? Porque Jesus, ele já testifica o que ele era e o que ele é, né? Ele não muda. Só que ela precisou sair. Então, assim, ó, muitos vieram até Jesus ali. Então, eu entendo, muitos são muitos. A Bíblia não relata a quantidade. Só que, então, eu imagino quanto essa mulher não trabalhou nesse período, porque Jesus ficou em Samaria por mais 2 dias. Então, em 2 dias, o quanto essa mulher não trabalhou, o quanto ela não foi testificar, o quanto ela não falou de Jesus, ó, vamos lá, quer conhecer? É lá, né? Então, quantos não tomaram dessa água? Né? Daqui para frente,
não nos diz mais o que aconteceu com essa mulher samaritana, mas eu acredito que ela se transformou numa evangelista, ela se transformou numa mulher virtuosa, ela largou os pecados dela para trás, ela reconheceu que ela estava tomando água impura, ela começou a tomar da água viva, que é Jesus, que é a palavra, né? E então, que a gente possa, assim, distinguir que tipo de água que a gente está tomando, que nós não vamos engolir qualquer coisa que vem e te oferece. E o pior, que nós não oferecemos isso para outras pessoas, porque hoje eu entendo e reconheço como importante é a verdadeira palavra de Deus. Porque assim, ó, só a palavra de Deus salva, só a palavra de Deus liberta, né? Ela reconheceu o pecado dela, ela foi liberta, assim como eu reconheci meu pecado, né? Fui liberta, graças a Deus. A gente tem muito o que aprender, com certeza. A gente é ser humano, a gente está suscetível a pecar todo dia, né? Por isso a gente ora, a gente pede perdão. Só que assim, ó, se eu tomei um copo de água agora, eu vi que não é uma água limpa, eu não vou tomar de novo da mesma vasilha, porque aquela água está suja. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Se tu tomou daquela água suja, não toma de novo, né? Então assim, ó, Jesus, ele é a própria fonte de água viva, ele jorra água viva, né? E a mulher samaritana, ela entendeu o propósito dela, o propósito que Jesus foi para salvar, para libertar, né? Que nós possamos entender também esse propósito que Jesus teve na nossa vida. Ele veio para nos libertar, para nos salvar, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, ele veio para nos dar água, da água pura, da água verdadeira. E em Mateus 26, 6, diz assim, ó, à meia-noite ouviu um clamor, aí vem o noivo. Não sejamos nécios ou imprudentes, sejamos fiel a Deus, né? Porque a gente não sabe a hora, né, da vinda de Deus, do esposo. Então não vamos ser nécios, né, com a palavra de Deus, assim como pregou o Pereirinha aqui um pouquinho antes, né? Então, a gente vê que uma palavra está complementando outra, a gente vê que é tudo no Espírito. Eu espero que esse Espírito, vocês tenham servido um pouquinho para vocês, assim como serviu para mim, né? Eu agradeço a Deus por cada dia que Ele dá a oportunidade de eu estar podendo estar num culto, de eu estar podendo evangelizar, da gente estar reunido como corpo, porque são momentos únicos que não voltam mais. O dia que você passa hoje evangelizando, esse dia não vai se repetir amanhã. Amanhã é um novo dia. Então, assim, ó, o pecado que a gente faz hoje, os erros que nós erramos hoje, que nós erramos na mesma coisa amanhã. Não que nós não vamos errar, mas que nós erramos num erro diferente, né? Que nós não ficamos toda a vida no mesmo erro, toda a vida tomando a mesma água, né? Que a gente consiga entender a água pura, a água limpa, a água verdadeira, né? Eu convido vocês agora para nós orar. E, irmãos, é assim, ó. Quando Jesus pediu para a mulher tomar água, ela tomou, né? E ela entendeu. Então, nessa noite, assim como eu já tomei dessa água, não me arrependo. E se você tomou você tomou água, mas você ainda sente sede. Sabe, mas eu continuo com sede. Eu tomo e ainda tenho sede. Então eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Só tem uma água para matar essa sede, que é Jesus, que é a fonte da água viva. Então, se vocês tomarem dessa água, nunca mais vão sentir sede. Então, venha direto para a fonte. Venha direto para essa fonte e toma dessa água, que isso eu garanto, vocês jamais vão se arrepender. Porque o Jesus que a gente serve não tem como se arrepender. Amém? Então vamos orar.
Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor, que tu tem nos dado, não só a mim, Jesus, mas a cada irmão que aqui está, Jesus. Sei que nós não temos tempo, não conseguimos nos expressar direito tudo aquilo que é para expressar, Pai. Por isso que a gente pede, Espírito Santo, ministra no coração, Pai. Dá o entendimento daquilo que nós não conseguimos passar, Senhor. Se porventura, Senhor, tivemos sido falhos, Pai, perdoa a nossa falha, Pai, porque somos humanos, Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Jesus. Continua ministrando, Senhor, em cada irmão que aqui subir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente, Pai, hoje, amanhã e eternamente, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por ter me dado a oportunidade de tomar dessa água, Pai. Porque depois que eu tomei dessa água, eu sei, Jesus, que jamais vou querer uma água suja de novo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.